Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre autoestima, sobre como entender um pouco desses processos psicológicos que acontecem com a gente quando a gente se olha e não gosta do que a gente vê no espelho, quando a gente tem a nossa autopercepção distorcida, abalada, quando a gente se olha e se compara com outras mulheres e pensa, ai meu Deus, nossa, né, tô tão longe dela, como eu seria mais feliz se eu tivesse o corpo dela, se eu fosse como ela, se eu tivesse a vida dela. Então, fica aí nesse vídeo que hoje a gente vai entender um pouco do porquê que essas coisas acontecem, porquê que é tão mais comum com nós mulheres. Então, vamos entender um pouco do porquê que esse assunto. Se você acompanha meus stories, e se não acompanha, deveria acompanhar, eu sempre abro umas enquetes muito importantes e com assuntos muito relevantes para nós mulheres. E essa semana a gente falou um pouco sobre isso e eu mostrei algumas pesquisas que falam um pouco sobre a autoestima da mulher. E essas pesquisas todas comprovam que as mulheres sofrem muito mais com a questão da baixa autoestima do que os homens e que, em função das redes sociais, né, de todas essas possibilidades, né, de exposição maior que a gente tem hoje em dia, muitas jovens, muitas mulheres, muitas jovens, muitas adolescentes, inclusive, acabam muito mais suscetíveis, né, a fazer comparações, a perderem mais tempo da sua vida olhando perfis de pessoas perfeitas, né? Quem daqui não acompanha, né? Aquelas mulheres maravilhosas, aquelas mulheres de capa de revista e fica se olhando e se olha para você e pensa, meu Deus, tipo, que, né? As comparações, né? Essa coisa mental que nos abala demais. Então, as redes sociais, apesar de trazerem inúmeros avanços, e isso é indiscutível, elas também colocaram em xeque, né, muitas das nossas questões, dos nossos dilemas sobre a nossa autopercepção. Por quê? Porque tá cheio de mulheres, né, entre aspas, perfeitas, aparecendo toda hora no nosso feed. Então, nessa pesquisa que eu comentei lá nos meus stories, ficou evidente que as mulheres perdem de 10 a 30 minutos do seu tempo para editar uma foto. Para quê? Para poder sair perfeita lá na foto, no feed, no story, enfim, né? E, gente, assim, esse é um assunto que a gente não pode entender como natural, como normal. E aí, olha que interessante. Logo na sequência que a gente falou sobre isso, eu perguntei nos stories se vocês também vinculavam a autoestima com a questão física do corpo. E mais, sei lá, 80%, mais de 80% de vocês disseram que sim, que para vocês a autoestima está relacionada com o físico, com ter um corpo dentro do padrão de normalidade. E eu preciso fazer com que a gente pense um pouco sobre isso, porque se a gente vai nessa ideia, nessa sequência de ideias, acompanha comigo. Então eu tenho que dizer, e eu vou afirmar então, que as modelos, que as mulheres que têm o corpo perfeito, que as atrizes de novela, né, de filmes, enfim, essas pessoas que têm o corpo perfeito, que são as pessoas dentro de um padrão de perfeição, elas não têm problemas com a autoestima. É isso? É isso que a gente está dizendo quando a gente diz que a autoestima está relacionada com o corpo? Então, uma mulher com um padrão de corpo perfeito, ideal, ela não sofre com baixa autoestima, ela não tem depressão, ela não é insegura. É isso mesmo? Comenta aqui embaixo, eu quero ver se vocês realmente acreditam nisso. Por acaso vocês nunca ouviram nenhuma modelo, nenhuma atriz, nenhuma blogueira dessas mega famosas aí, com aqueles corpos esculturais que têm problemas de depressão, que tiveram que procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, que usam medicação, que sofrem de baixa autoestima? Gente, tá cheio aos montes. E sabe por quê? Porque a autoestima não está só relacionada com o físico. Senão, essas mulheres não teriam nenhum problema psicológico sobre isso, entendem? O quanto é importante a gente duvidar das coisas que a gente acredita e das coisas que a gente conta pra gente mesmo. Porque aí eu olho aquela pessoa lá que tá aparecendo no meu feed como perfeita, fisicamente, e automaticamente meu cérebro entende, essa pessoa ela é a mais feliz do mundo, ela tem a vida realizada, ela é mega feliz, ela é muito mais feliz do que eu, quando na verdade, gente, não é nada disso, e até pode ser que ela realmente seja uma pessoa mega feliz, ultra feliz, e ótimo, que bom pra ela, né? Mas a gente tem que desvincular a questão da autoestima com o nosso físico, gente, porque é
estima, é o que eu penso sobre mim, não é o que os outros pensam sobre mim. E sobre isso, gente, é muito importante a gente entender outro fator. Esse vídeo, gente, ele é muito importante, então já curte aí, já manda aí para suas amigas, porque o que eu tô entregando aqui para você, gente, é ouro. E sabe por quê? Porque a gente tá falando de alguns processos mentais e psicológicos que não são ensinados para nós em lugar nenhum. Então, olha só. Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, mais ou menos até uns 7 anos por aí, por onde que a gente se cerca, né? A gente se cerca dos nossos pais, dos nossos responsáveis, certo? Então, para criança, até mais ou menos uns 7 anos, tudo o que ela precisa é da validação, da aprovação dos pais, certo? E também abri uma enquete esses tempos nos stories sobre isso e acho que 100% de vocês disseram que não tiveram essa validação na infância. Olha que coisa importante. Então, até mais ou menos os 7 anos, a criança precisa dessa validação dos pais. O que é isso? Ai, mãe, tô bonita assim? E aí você olha para sua filha, para o seu filho, enfim, diz: ai, filha, tá linda, a mais linda, você é uma princesa. E pronto, para a criança aquilo basta, porque para ela a validação do pai e da mãe, ou, né, de quem criou, de quem é o responsável por aquela criança, é o que importa, certo? Depois disso, depois dessa idade, né, dos 7 até uns 14, 15, aí já começa, né, esse espelhamento e essa necessidade de validação pela tribo, né, pelo grupo que aquela criança, adolescente está inserido. Então, não basta mais só para aquela adolescente, aquele jovem, ter a validação dos pais. Não basta para uma pessoa de 10, 11 anos você dizer: ai, nossa filha, como você tá linda. Ela até pode entender e aceitar aquilo, mas ela vai querer ser aprovada pelos outros, pela sua tribo, pelo seu grupo, pelos seus colegas, pelos seus amigos. Então, nesta idade, dos 7 até uns 14, 15 anos, a validação, né, a necessidade de ser validada, de ser aprovada, é pelo grupo, certo? E na fase adulta? Por quem deveria ser essa validação? Escreve aqui, eu quero saber o que você está pensando. E se você está me acompanhando aqui no meu raciocínio, você já sabe a resposta. Na fase adulta, por quem a gente deveria ansiar, assim, né? Querer a validação? A nossa própria validação. Porque se na infância eu precisava da validação dos meus pais, a aprovação dos meus pais, né, para fortalecer minha autoestima, para me entender como, eu posso, eu consigo, eu sei, eu tô bonita, né? Se na adolescência eu dependia do meu grupo, daquelas pessoas que me circulam, dos meus amigos, dos meus colegas, enfim, na fase adulta, teoricamente, a gente não precisaria da validação de ninguém a não ser a nossa própria validação. Então, gente, quando eu digo para vocês que tudo que vocês fazem, quando vocês se olham no espelho e se comparam com a blogueira, com a atriz, com a modelo, é aqui, ó. Por quê? Porque vocês estão procurando se encaixar, se enquadrar num perfil construído socialmente e estão esquecendo que quem vai validar o seu corpo, a sua história, olhe para a sua história, o que você já construiu até agora. Quem vai validar tudo isso é você. Você que está aí do outro lado me escutando, não é mais ninguém. E se você ainda precisa da validação dos seus pais, dos seus amigos, da sociedade, é porque você precisa fazer um trabalho interno com você. E isso é muito sério, gente, o que eu tô falando. Por isso que eu digo que esse vídeo vale ouro. Porque se a gente não se dá conta disso, a gente vai buscar a validação no outro. E olha só, puxando para a área dos relacionamentos, o quanto isso é grave. Porque aí eu vou querer que o meu parceiro, eu vou buscar essa aprovação do meu parceiro, da minha parceira. E aí eu tenho tudo para cair numa furada, tudo para cair numa fria. Então, gente, para terminar o vídeo aqui, 2 lições. A autoestima, ela é construída e na fase adulta ela deve ser validada, né, por você. Segundo ponto fundamental, a autoestima não está só relacionada com o físico, certo? Senão a gente não teria essas pessoas perfeitas, entre aspas, com problemas. Ou então a gente não teria pessoas, sei lá, com sobrepeso, pessoas um pouquinho mais cheinhas, pessoas com um cabelo diferente do padrão exigido, se sentindo maravilhosas, lindas e maravilhosas e potentes. Então vamos desconstruir isso tudo. E eu preciso que você envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir ou marque as suas amigas aqui, certo? E se fez sentido, curte. Beijos, minha gente. Até o próximo vídeo.